Imagine estar passando por uma estrada ao lado de um lago. Tudo é muito bonito, fresco, aconchegante, até que você dá uma boa olhada na água. E lá está um buraco sugando tudo, para onde não se sabe. Pois essa é uma cena que pode muito bem acontecer se você estiver passando pelo Lago Berryessa, na Califórnia. Mas calma, não precisa entrar em desespero e pensar que o mundo está acabando. Não é nada disso. Na verdade, fenômenos desse tipo são muito comuns, tanto naturais quanto artificiais. Aqui é o Ivan Lima e hoje vamos desvendar o mistério do Glory Hole, o buraco da represa de Monticello. Vamos por partes, porque esse mistério merece ser desvendado com o máximo de detalhes. Primeiro, imagine um paredão de concreto de 93 metros de altura bem na sua frente. É impressionante o suficiente para você, não é? Não? Então, adicione 312 metros de comprimento a essa construção. Seu queixo já caiu? Ainda não? Tudo bem. Agora eu vou apelar. Acrescente bastante água em um dos lados, o suficiente para preencher 42 quilômetros de reservatório. Podemos dizer que é um ambiente propício para um mergulho refrescante, não é? Só que eu não tentaria isso se fosse você. Até porque, em 1997, uma mulher chamada Emily Schwellen, de 41 anos, morreu por lá. Mesmo com todos os aparatos de segurança da época, não adiantou nada ela nadar próxima da zona de proteção. E você consegue imaginar o que causou a morte dela? Um beijo e um abraço para quem disser Glory Hole. De acordo com relatos de quem viu a tragédia, Emily ainda teria conseguido ficar 20 minutos segurando a borda do buraco, aguardando ajuda. Só que em determinado momento, a força da água foi maior e ela acabou cedendo, sendo puxada para a escuridão. O corpo dela, já sem vida, foi encontrado apenas 3 horas depois. Até mesmo navegar ou nadar lá perto é perigoso. Não é à toa que foi proibido se aproximar de Glory Hole. Imagine comigo, se já é perigoso para uma embarcação chegar perto do buraco, imagine para um ser humano. Estima-se que ele é capaz de sugar mais de 1.300 metros cúbicos de água por segundo. Você ouviu esse detalhe? Por segundo. Além disso, abaixo do Lago Berryessa, há um segredo que poucos conhecem. Quando os níveis da água caem bastante, aqueles com os olhos mais atentos podem ver, em algumas partes do lago, as ruínas de uma antiga cidade, que deixou de existir por causa da represa. Essa cidade, inclusive, chamava-se Monticello, o nome que foi usado como homenagem para a estrutura. Entre 1953 e 1957, o período em que a represa foi construída, todos os moradores, incluindo fazendeiros e agricultores, precisaram deixar o local. As plantações foram cortadas e as casas e os prédios foram demolidos. Até mesmo os túmulos do cemitério foram movidos para outros terrenos mais altos do que o vale onde estavam. Tudo por ordem do governo americano, que ordenou que o que tivesse de valor na cidade deveria ser transportado para outros lugares. Quando as equipes de construção usaram o último balde de concreto, aquilo significou que o condado de Napa estava perdendo cerca de 1/8 das terras agrícolas. Vamos chamar isso de jogo econômico. Com a represa, o estado da Califórnia passaria a ganhar mais dinheiro através da irrigação na agricultura e geração de energia. É água o suficiente para irrigar mais de 32 mil hectares de terras cultiváveis, além de abastecer cidades no condado de Solano. Uma obra que custou cerca de 37 milhões de dólares e que, olha, deu um grande trabalho para preencher todo aquele espaço com água. Levaram 5 anos para que todo o espaço recebesse a quantidade de água planejada. Foi apenas naquela época que o Glory Hole deu as caras pela primeira vez. Isso porque ele só aparece quando a água atinge níveis preocupantes. Em números exatos, o termo preocupante significa que a água ultrapassaria o tamanho da construção
ou chegaria a mais de 130 metros de altura em relação ao nível do mar. O suficiente para inundar a estrada ao lado do lago ou até mesmo a borda da represa. Um buraco em formato de um sino invertido, de 22 metros de diâmetro na entrada e 8,5 metros na saída. E aí você me pergunta, na saída? Exatamente. Toda essa água drenada é despejada do outro lado da represa de Monticello. Ela é derramada em Piutah Creek, um riacho de mais de 130 quilômetros de extensão. Uma ocorrência considerada rara, diga-se de passagem, já que em boa parte do ano, o Glory Hole não passa de uma estrutura de concreto acima do nível da água. Claro que, desde o surgimento da represa, o buraco estava lá sugando a água em épocas de cheia, mas foi só a partir de 2017 que ele passou a chamar muita atenção das pessoas ao redor do mundo. Isso porque, após várias tempestades na região, o nível da água subiu 90 centímetros em um intervalo de pouco mais de um mês. O fenômeno foi rápido naquela época, aparecendo e sumindo entre fevereiro e maio. Desde então, a fome do Glory Hole só retornou ao início de 2019. Na época, um vídeo chegou a sair na internet mostrando um patinho azarado sendo levado para a escuridão por conta da força da água. Um grupo de pessoas estava observando o hipnotizante buraco atrás da cerca de arame, quando o pequeno animal surgiu e não conseguiu dar a volta. Lembra que eu disse que as águas do Glory Hole desembocavam no Piutah Creek? Pois acredite se quiser, o cara que fez a filmagem disse que o patinho conseguiu se safar da situação e partiu, são e salvo, para o outro lado. Saiu como uma bala, nas palavras dele. O animal teria sido jogado para o riacho abaixo da represa, balançando as penas encharcadas e seguindo a vida mesmo depois de um grande susto. Só que os estudiosos não concordam bem com essa afirmação. Uma especialista em irrigação local, Melissa Vignot, disse que a velocidade da água é tão grande que é provável que o pequeno animal tenha chegado ao outro lado em pedaços. Um outro lado que, diga-se de passagem, é possível chegar após percorrer mais de 200 metros de comprimento. Você lembra o que eu disse agora há pouco? O Glory Hole é uma estrutura de concreto, uma obra feita por seres humanos para evitar alguma tragédia na região. Inclusive, esse nome que estamos falando é um apelido que a construção recebeu. O nome técnico é Morning Glory Spillway, uma homenagem ao formato da planta Glória da Manhã. E trata-se de um vertedouro, uma estrutura bastante comum encontrada em barragens. Esses vertedouros lembram os chamados sumidouros, que normalmente aparecem ao redor do mundo no momento em que um fluxo de água subterrâneo atinge uma camada do subsolo, fazendo com que túneis sejam formados. Por causa do peso que as construções exercem sobre esse espaço vazio, a cavidade superior cede, criando buracos capazes de engolir coisas. O princípio de um vertedouro é muito parecido, e depois de te dar todos os exemplos aqui, você até já deve ter um conceito redondinho para ele. O que você ainda não sabe é que os vertedouros podem ser usados tanto em reservatórios de abastecimento quanto em usinas hidrelétricas. E por mais que ele não seja usado sempre, o que é um ponto que você deve se atentar, caso queira conhecê-lo um dia, ele é extremamente importante para evitar catástrofes, como rompimentos ou alagamentos. Catástrofes que colocariam em risco a vida das pessoas que moram próximo à represa. E no caso do Glory Hole, você pode se surpreender por ele trabalhar de maneira tranquila, sem turbulência da água ou barulho. Isso na entrada, na verdade, já que não podemos dizer a mesma coisa da água que sai pela parte de baixo da represa. Na época da construção, os engenheiros aproveitaram um túnel já existente que havia sido aberto para desviar o Piutah Creek. Inclusive nos momentos em que o nível da água do lago Berryessa estava consideravelmente mais baixo, tanto ciclistas quanto skatistas frequentam a saída do Glory Hole, por ser uma estrutura circular.
Ela é perfeita para a realização de manobras e acrobacias. Normalmente, os entusiastas se juntam no verão, que é quando não tem risco de surgir alguma surpresa e da água começar a jorrar pelo tubo. E o percurso para chegar lá não é tão fácil quanto parece, já que você só vai conseguir alcançar o destino se for de bote ou se nadar uma parte do caminho. Como o Glory Hole só foi ativado pouco mais de 20 vezes em mais de 50 anos, na maior parte do tempo, ele é apenas um grande buraco de concreto, quase como um gigante ralo de uma pia. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia como funcionava esse tipo de construção. E eu me despeço por aqui. Até mais, um grande abraço. Tchau!